Gente querida, o texto que eu gostaria de ler com vocês agora é um texto de Isaías capítulo 64, é uma oração, você vai ver, muito dramática, pungente, um clamor que sai com muita força, com uma enorme dramaticidade do coração do profeta Isaías, numa antevisão profética, numa antecipação profética do que haveria de acontecer com sua cidade querida, Jerusalém, com o reino de Judá, por conta de uma invasão que haveria de acontecer e efetivamente aconteceu no ano 586 a.C., com destruição, arraso da cidade, do templo construído pelo rei Salomão, derrubada das muralhas. Esse cenário antevisto profeticamente por Isaías é o que determina os termos dessa oração registrada no capítulo 64 da sua profecia. Isaías capítulo 64, do verso 1 em diante. Vamos nos colocar de pé, se você puder ajudar alguém ao seu lado com o texto. Tem sido projetada aí uma versão diferente da que eu tenho aqui, então se você não se confundir, se você tiver essa versão que eu vou ler, você pode ajudar alguém aí ao seu lado, dando uma chegadinha para a direita, para a esquerda, para trás. Eu tenho certeza que quem te ajudar com essa leitura vai ficar satisfeito de você poder acompanhar o texto sagrado com ele, com ela. O texto diz assim, vejam só, os termos dessa oração: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e haveremos de ser salvos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, as tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso em que nossos pais te louvavam foi queimado, todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Essa é a palavra, bendita a palavra, inspirada a palavra, incomparável palavra do Senhor. Que ela alcance o meu coração, o seu coração, com muito poder nessa noite, diante desse bendito Deus Todo-Poderoso. Você pode se assentar. Meus irmãos, irmãs, você que nos visita, a questão dessa oração de Isaías é, no final das contas, um grito por uma intervenção inaudita e milagrosa de Deus. O que Isaías ora, desde o verso 1, você viu, é uma súplica ardorosa, com seu coração dramaticamente fervente, rogando que Deus
abra os céus e irrompa no meio da cena, da história daqueles dias, no meio da história da vida de um homem, de uma mulher, de uma comunidade, do próprio povo de Deus, de maneira inaudita, sobrenatural, milagrosa, superpoderosa. Ele ora, você viu o verso 1, ó, se fendesses os céus e descesses. A questão para o nosso coração nessa noite tem a ver com o seguinte: será que você e eu podemos, mais do que podemos, será que se impõe a necessidade de uma oração assim, tão dramática assim, tão premente na sua urgência? Ó Deus, é hora de intervires de maneira sobrenatural, estranha, extraordinária, espetacular, abrindo, rompendo os céus, porque algumas causas, algumas coisas, algum contexto, algum cenário que impõe uma intervenção milagrosa e soberana de tua parte, nessa cena, nesse quadro da minha vida, da vida da minha igreja, quem sabe, na vida da minha cidade, e por que não dizer, na vida e na história do nosso próprio país. Pergunta é, será que uma oração nesses termos cabe? E o que Isaías faz nessa sua oração é enunciar aqui de maneira muito clara 3 questões, respostas para 3 questões, que no final das contas são uma espécie de anatomia, de exame em profundidade, de instâncias em que Deus resolve intervir de maneira soberana e sobrenatural assim, como se Ele, lá pelas tantas, rasgasse os céus, intervisse, torno a dizer, de maneira inaudita, extraordinária, milagrosa, fazendo alguma coisa nova, estranha e extraordinária na cena da nossa própria vida, como fez no passado. A oração de Isaías, aliás, é também uma oração para que Deus reeditasse o que já havia sido feito em outras instâncias da própria história da vida do povo de Judá, de Israel, do povo de Isaías. Ele diz: Senhor, como quando fizeste lá no passado, ouvimos, contou-se, agora de novo rasga os céus, rompe os céus e intervém para mudar esse quadro, essa cena, isso que se estabeleceu dessa maneira. O que acontece quando Deus dessa forma intervém na cena de uma vida pessoal, de uma igreja, de uma cidade? Quando Deus intervém de maneira milagrosa, com este poder, alguma coisa acontece. E o argumento que emula o coração de Isaías para que ele ore nesse clamor que se intensifica ao longo desses versículos até o final da oração, o primeiro argumento é: Deus produz alguns resultados extraordinários quando Ele decide intervir, quando se experimenta aquilo que a gente já tem chamado de avivamento, e a própria Escritura chama de avivamento. Alguma coisa acontece, e a primeira consideração de Isaías é: há resultados que justificam uma intervenção gloriosa de tua parte, porque quando intervens, alguma coisa extraordinária, de que nós não podemos prescindir, acontece. Isaías avança na sua oração para também dizer porque é tão urgente uma intervenção de Deus. Sua primeira consideração tem a ver com os resultados, o que acontece quando Deus intervém, mas seu coração, torna a dizer também, é emulado para prosseguir orando com esse ardor, com esse fervor na sua alma e no seu coração, olhando pelo lado do cenário. As coisas à sua volta impunham como necessidade absolutamente urgente e inadiável uma intervenção de Deus. E finalmente Isaías enuncia no seu clamor e na sua oração algumas pré-condições para que Deus defina, enfim, é hora de intervir.
Deus vai intervir. E se é verdade que a história, na própria Escritura, é pródiga em enumerar instâncias em que Deus intervém, independentemente de qualquer condição, essa é a típica situação de uma intervenção condicional, de uma intervenção precedida por algumas condições estabelecidas pelo Espírito Santo, a que o povo de Deus responde e aquece. O que acontece quando Deus intervém assim? O texto diz: os montes tremem, os montes se movem diante do povo de Deus. Você certamente vai se recordar de Jesus usando uma expressão, uma metáfora poderosíssima, Mateus capítulo 17, versículo 20, dando conta de que fé, como um grão de mostarda, posta em Jesus, seria capaz de fazer montes se moverem diante daquele que ora, que intercede, que pede. Isaías diz: quando Deus intervém de maneira soberana, poderosa, intensa, milagrosa e sobrenatural, aquilo que Jesus prometeu, que haveria ser resultante de um grão de mostarda, fé, nestes termos, acaba por acontecer. Montes se movendo, montes tremendo. E quantos montes há estabelecidos cronicamente diante das nossas vidas, muitos deles a embaraçar o avanço da sua caminhada com Jesus. Isaías prossegue dizendo: quando o Senhor intervém e rompe de maneira inaudita, milagrosa, soberana, com grande poder, na cena de uma vida pessoal, vida de uma família, vida de uma comunidade como a nossa, vida de uma igreja, vida de uma cidade, diz ele, a floresta pega fogo, os gravetos, as coisas secas, todas se queimam. Há uma produção bendita, milagrosa, extraordinária, de uma espécie de adubo a fertilizar de novo aquela terra que antes era um cenário de folhas secas, gravetos secos, tudo seco. Quando Deus intervém, o fogo pega para fazer uma mudança extraordinária na cena da seca. Diz mais Isaías, usando metáforas tão impressionantes, gráficas, ele diz: quando Deus resolve intervir, rasgando os céus e entrando soberana e milagrosamente na cena das nossas vidas, as águas fervem. Não há mais mornidão no meu coração, no seu coração, no coração dos crentes. Não há mais fluxo de águas frias, geladas, diz ele. O Deus que intervém faz as águas ferverem. E diz mais: quando Deus decide intervir de maneira soberana, poderosa, gloriosa, na cena das nossas vidas, nossos inimigos batem em retirada. O Senhor hasteando o seu pendão e a sua bandeira, os adversários percebem que o nome do Senhor é um nome notório. E ele diz mais: as nações tremem da tua presença, dão-se conta de que Deus é o Senhor de toda a vida e de toda a terra. O Senhor recebe glória. São, portanto, espetaculares os resultados de uma tal intervenção assim na nossa vida, no nosso coração. É isso o avivamento. Águas das nossas almas a ferverem, coração pegando fogo, que antes era seco, vira adubo para a produção de altos frutos, montes a embaraçarem a sua jornada e o seu avanço, tremendo diante da sua vida e afastando-se para você marchar resoluto e de maneira altaneira na direção do alcance das promessas de Deus para si. Coisas gloriosas acontecem quando Deus intervém. Mas o texto prossegue dizendo:
Por que é tão urgente que Deus intervenha assim? Você olha pelo lado dos resultados, me parece que isso já seria suficiente para todos nós nos ajoelharmos agora mesmo para dizermos a mesma oração: ó Senhor, se fendesses os céus e descesses. Porque o que a gente deseja não é água morna, não é fluxo frio de águas a correrem no nosso coração, é água fervente. Porque o que queremos não são montes a embaraçarem o nosso trajeto. Estes resultados que compõem o escopo tão bendito das promessas de Deus, para mim e para você, acontecem quando Deus intervém. Isso por si seria mais do que suficiente, razão para eu clamar, para nós clamarmos: ó Deus, fende os céus e rompe na cena da minha vida, agora mesmo. Mas Isaías prossegue orando a sua oração, o seu clamor, para dizer: Senhor, olhando à nossa volta, uma intervenção milagrosa de tua parte se impõe. É uma urgência por conta do cenário posto e estabelecido à nossa volta. Verso 12, final da sua oração, ele diz: conter-te-ias tu, Senhor, diante de todas essas calamidades? Basta você olhar para a sua vida, para a vida da nossa cidade, o lugar onde a gente habita. Hoje a gente refletiu sobre isso na escola dominical, para perceber que se há alguma coisa farta nesses dias, são calamidades de todo tipo, de toda ordem, daquelas mais privativas e pessoais, que se contam às centenas, nas histórias de tantas famílias, e famílias dos crentes, quem sabe de vários de nós aqui, mas também na nossa história mais social. Quantas calamidades, quantas calamidades. 10 dias atrás, mais uma dessas inúmeras histórias que vão se tornando banais, não fosse a violência, o drama do que aconteceu outra vez no Rio de Janeiro. Um jovem formando de biologia, estudante da Federal do Rio de Janeiro, foi morto da maneira mais estúpida possível lá em Botafogo. Você deve ter visto essa situação. O nome dele, Alex. E a sua mãe, angustiada, desesperada, no dia do seu funeral, disse o seguinte: não me escrevam pedindo que eu tenha perdão no coração. Eu não tenho. Meu filho morreu à toa. Era um menino amoroso, estudioso. E disse o seguinte: Deus largou meu menino aqui. Ó Deus, é a oração do profeta. Há muitas calamidades que impõem uma urgente, inaudita, milagrosa, incomparável intervenção tua na cena das nossas vidas, a começar por minha vida pessoal. Isaías termina a sua oração lá no verso 11, dizendo o seguinte: vejam que resumo dramático do que ele vivia. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Tudo que nos é mais caro se tornou em escombros, diz ele. Examine a sua vida, para ver se não há coisas muito caras, preciosíssimas, sonhos, desejos, intenções, planos, saúde, relações familiares, pais com filhos, filhos com pais, cônjuges entre si, as coisas mais preciosas, que em algumas instâncias têm se tornado em escombros. Semana passada houve
a entrega daquelas premiações que são uma espécie de antecipação do Oscar, que vai acontecer agora em fevereiro, Globo de Ouro, e aparecem lá os candidatos a melhor ator, melhor atriz, etc. Não sei quem gosta de cinema e que acompanha, de vez em quando eu dou uma olhadinha, que ali a minha consultora para assuntos cinematográficos é a Moniquinha, esse amor da minha vida que está ali, essa lindona, que está ali, já me pediram para não ficar elogiando muito ela, mas é impossível, meu amor, impossível, olhar para seus olhos azuis e não falar da beleza desses olhos, e mais ainda, olhar para o seu coração e não dizer que eu te amo muito. Desculpe, fechei o parênteses aqui, vamos continuar na nossa prédica. Então, nesse Globo de Ouro, apareceu lá uma atriz, que aliás, se a Moniquinha me informou corretamente, porque eu vi de leve e fui dormir, porque aquilo foi até muito tarde da noite, ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz, Julianne Moore, a atriz extraordinária. Foi isso mesmo, Moniquinha? Filme que deve ser muito interessante, dramático, simplesmente Alice. Ela representa uma mulher que contrai Alzheimer, aí pelos 50 anos de idade, e tem um desempenho extraordinário. Ganhou o Globo de Ouro, prévia do Oscar. Na entrega do Globo de Ouro, ela disse o seguinte, vou repetir aqui o que minha mãe me ensinou: felicidade é amor e trabalho. Como quer dizer, eu tenho os dois, portanto sou feliz. A questão é que muitos, mesmo entre os crentes, não têm essa dobradinha, bendita, abençoada, pode ser bendita e abençoada, amor e trabalho. Muitos outros têm a dobradinha da felicidade, segundo Julianne Moore, amor e trabalho, mas não usufruem do que o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a dobradinha da felicidade de Julianne Moore. E o que aflige a alma e o coração suplicante, súplice de Isaías, profeta, que ora esta oração: ó, se rompesses os céus e descesses, é olhar para as coisas mais preciosas, acalentadas como sonhos, como desejos, alguns realizados já na história do seu povo, e perceber que tudo havia se transformado em escombros e ruínas. Essa é a hora em que uma intervenção milagrosa de Deus é clamor, é experiência completamente inadiável. Quando as calamidades começam a se avolumar, engolfando a sua vida, ele olha para o lado da experiência espiritual, verso 7 diz: a frieza e a apatia parecem generalizadas. Hoje, conversando com o pastor Neuber, a gente não está fazendo aqui nenhuma análise da nossa igreja Betânia, graças a Deus, bênção, ilha de bênção e de vitória, tem muito para crescer, mas a gente falando do contexto religioso aqui da cidade de Niterói, foi parte da sua mensagem, ele é um estudioso disso, demografia do lugar, etc. Ele disse: olha, Niterói, segundo os especialistas na religião, é um cemitério de igrejas. Apesar de haver por aqui boas, ótimas, fortes igrejas, mas de maneira geral, Niterói é conhecido como cemitério de igrejas. Até pouco tempo atrás, enterrava negócios comerciais, né? Restaurante abria ali, tinha um lugarzinho ali em Caraí, ruim a beça. Criava-se lá o La Mole, faliu o La Mole, depois mais um outro, também não dava certo. Disse-me o pastor Neuber: a apatia espiritual, a busca de Deus, não se consome, não se configura nos termos desse lugar. E diante de tudo aquilo, verso 5, parte final do verso, Isaías ora assim
será que ainda existe esperança para nós? Será que ainda existe salvação? Um contexto que impunha uma intervenção milagrosa, urgentíssima, inadiável, de Deus na expressão máxima do seu poder, na vida, na história daquele grupo, daquela gente. Parece-me, sem dúvida, que quer a gente analise pelo lado dos resultados. Quando Deus intervém, isto acontece. Quer a gente analise pelo lado do contexto à nossa volta. Da mesma forma, a conclusão é uma só. Amém, amém e amém. Deus precisa intervir urgentemente. E finalmente, Isaías enuncia no seu clamor e na sua oração as pré-condições para que Deus intervenha. E aqui eu me lembro de um texto clássico nessas circunstâncias e nessas situações. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Uma oração clássica que a gente repete, e deve repetir muito, intensamente. Promessa de Deus, em resposta à consagração do templo de Salomão. O Senhor diz assim, e vejam que a sua promessa de intervenção é condicional. Diferentemente da intervenção em Sodoma e Gomorra, Deus decidiu fazer juízo e interveio, independentemente de qualquer clamor do seu povo. Aqui a intervenção é condicional. Se o meu povo, está escrito lá, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, Deus dá para Salomão um passo a passo das condições necessárias e suficientes para que ele enfim fenda, rompa os céus, intervenha na cena das nossas vidas de maneira gloriosa. Verso 6 da oração de Isaías. Isaías diz, capítulo 64, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Você se lembra de uma parábola que Jesus contou a respeito de dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Está lá no registro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Disse Jesus que o fariseu orava de si para si, dizendo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros e injustos, nem ainda como este publicano, porque jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. E disse Jesus, de outro lado, o publicano nem ainda ousava levantar os olhos para os céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O clamor de Isaías embute a confissão do seu próprio pecado. Aliás, confissão que ele faz representando a situação de pecado do seu próprio povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, largar os seus pecados, confessar seus pecados, reconhecer a falência da sua própria vida, e nesse sentido, diz Isaías, Paulo, da mesma forma, na carta aos Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus.
todos pecaram. Nesse sentido, a nossa análise pobre, hipócrita, me desculpem a expressão, eu me refiro a tantas situações em que eu mesmo me coloco assim, de classificação hipócrita e farisaica, de certos tipos de pecados que soam piores do que outros, diante da santidade desse Deus a quem Isaías clamava. Todos nós somos como o imundo, diz ele, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isaías prossegue reconhecendo na sua confissão: todos nós murchamos como a folha. A compreensão da brevidade, da fugacidade da vida. Ele diz: as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, como que a orar na sua confissão do seu próprio pecado: ó Deus, eu sou responsável pelas minhas escolhas que me têm levado ao fracasso. Nenhum tipo de freudiana análise de transferência de culpa. Sou assim, escolhi assim, estou nessa condição por conta dos meus pais, da história da minha vida, das condições em que nasci. Ele diz: as nossas iniquidades todas nos arrebatam como um vento. Como que a orar ia dizer: vivemos todos ao sabor do capricho dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios equívocos. E essa é uma confissão que não leva o que confessa ao suicídio, ao desespero, porque imediatamente a seguir a sua confissão, Isaías prossegue se entregando completamente a Deus. Verso 8: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu o nosso oleiro, todos nós obra das Tuas mãos. Semanas atrás, uma notícia dessas trágicas, eu não quero colocar mais tragédia aqui para cima de vocês, mas apenas para a gente refletir, para ilustrar esse ponto. O Globo.com, portal G1, alguma coisa assim, noticiou uma tragédia acontecida num lar cristão na Inglaterra. Uma jovem de 14 anos de idade se enforcou. E o depoimento, li toda a matéria, o depoimento dos professores, dos seus amigos, dava conta de que se tratava de uma menina sadia. Sadia. Mas ela escreveu da sua angústia, da sua agonia, do seu desespero, porque começou a perceber que havia no seu coração, no seu ser, desejos e pensamentos homossexuais. E vivendo num ambiente cristão, se desesperou. A compreensão das suas lutas internas, da sua própria condição, foi isolada, tragicamente, veio isolada da compreensão da redenção que se tem em Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, a respeito da tragédia da nossa própria condição de pecados, verso 24, do capítulo 7 da carta aos Romanos, diz ele: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para emendar em seguida, verso 25, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A confissão é pré-condição para que Deus intervenha de maneira soberana nas nossas vidas. Mas confissão seguida ao clamor, a oração toda é um clamor de entrega da vida. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu o nosso oleiro, todos nós obra das Tuas mãos. Aqui a confissão seguida da entrega, do clamor: ó Deus, intervém, minha vida é Tua, posta nas Tuas mãos, vaso de barro em Tuas mãos, para que o santo e bendito oleiro o refaça
de conformidade com o projeto original. Verso 12: conter-te-ias tu, Senhor, diante de todas estas calamidades? É mais do que hora, mais do que tempo, imposição das circunstâncias e das muitas calamidades à nossa volta, que a gente se coloque diante de Deus, confessando a nossa própria condição em falência, mas olhando para a graça, dependendo da graça, se escorando na graça, agarrando-se na graça, graça que é melhor do que a vida, graça que salva, graça que sara, graça que sustenta, graça que me ajuda a vencer o fracassado pecador que eu sou. Confissão, a súplica da entrega da vida, e atitudes que acompanham, que autenticam, que validam a genuinidade dessa confissão e dessa súplica. Capítulo 64, verso 4 e verso 5: desde a antiguidade não se ouviu Deus como nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Interessante a descrição da operação da graça. Deus trabalha, Deus toma a iniciativa de operar na vida daquele que confia nele, que espera nele. O texto não diz Deus trabalha em retribuição àquele que trabalha por Deus. O Senhor é incomparável na sua graça, porque Ele trabalha para aquele que nele espera. A mim cabe a atitude de esperar em Deus, de reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Verso 5: sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daquele que dá conta das suas relações pessoais, começa a viver, a agir com a moral do reino de Deus, a moral da justiça, do amor, da misericórdia. Gente que se vê como pecadora, sem distinção, sem melhores ou piores, mas que se apresenta na disposição de, em resposta ao chamado da graça, agir com justiça, esperar em Deus, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, daqueles que se lembram de Ti nos Teus caminhos. A denúncia que o próprio Isaías fez no capítulo 58 da sua mesma profecia, dava conta de um povo que aparentemente, de maneira cerimonial, buscava a Deus, jejuava, suplicava o favor do Senhor, mas cujas atitudes eram completamente dissonantes da sua disposição cerimonial. Pré-condições para que Deus intervenha: confissão, súplica, disposição de se colocar na mão de Deus, para dizer: Senhor, intervém agora, e eu me disponho para o que virá, porque quando Deus intervém, muda-se o curso da história e da vida. Muito provavelmente, planos que você tenha acalentado serão trocados e substituídos pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que acontece quando Deus intervém? Você viu? O fogo pega, as águas fervem, os montes saem da sua frente, os inimigos batem em retirada, alguma coisa milagrosa e inaudita começa a acontecer. As nações se curvam diante da glória do nome, da notoriedade do nome do Senhor, que você enverga na sua vida. Porque é tão urgente que Deus intervenha? Porque há muitas calamidades à nossa volta, porque muitas coisas preciosíssimas e de altíssimo valor se transformaram em ruínas, escombros na sua vida e na minha vida. Então é hora de Deus intervir.
O que é preciso para que Deus de fato intervenha, tão urgente que Ele intervenha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu sararei a sua terra. É a promessa do Deus que não mente. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E eu quero convidar vocês para orarem comigo agora, uma oração nesses termos. Se você entender que é urgente que Deus intervenha, se a sua oração for a mesma: ó Deus, fende os céus agora mesmo, para irromperes na história da minha vida, da minha igreja, da minha cidade, da minha família, da minha casa. Se você quiser orar comigo assim, nesse momento, nessa hora, você pode dar um pulinho aqui, vir até aqui na frente, a gente vai orar. Se você quiser ficar no seu cantinho, você fica, mas vamos nos colocar diante do Senhor, clamando por seu poder, por seu milagre, por sua intervenção na nossa vida. E sabe, você vem aqui trazendo um monte de escombros, com todo respeito a você, mas a vida é assim, vai deixando para trás muitas coisas em ruínas, coisas preciosas que vão ficando para trás, em ruínas, amontoadas, um monturo. Ó, se fendesses os céus e descesses, que oração gloriosa! Oh, se fendesses os céus e descesses, como quando o fogo pega e queima os gravetos na floresta, as águas fervem, os montes tremem na tua presença. Oh, se fendesses os céus e descesses. Senhor nosso Deus, oh Deus, oh Senhor, Tu sabes o que se passa no ambiente privativo, íntimo das nossas vidas e dos nossos corações. Alguns aqui bem cansados de uma extenuante jornada que parece contabilizar muito mais perdas do que lucros, do que ganhos. Ó Deus, em nome de Jesus, o nosso coração se coloca diante de Ti nessa hora, reconhecendo que os nossos melhores esforços de justiça não passam de trapo de imundícia, reconhecendo que os nossos desejos mais sagrados de sermos santos perdem-se na nossa vil e pecaminosa natureza. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar nessa hora, não no desespero de quem conclui a respeito da tragédia da sua própria condição de pecador, mas no quebrantamento e na humilhação de quem se vê assim diante do Santíssimo Deus, a rogar-te o favor de intervires e refazeres como oleiro soberano, artífice, o barro que somos nós em tuas mãos santas e preciosas. Alguns, como cacos, vasos completamente quebrados, aos pedaços, precisando de uma reconstituição completa. Ó Deus, ó Senhor, Tu és nosso Pai, o Santo Senhor da nossa vida, o Pai Santo, Abba, Pai. Nós o barro, Tu és nosso oleiro, estamos em Tuas mãos nos entregamos completamente. Faz de novo, Senhor, opera de maneira inaudita e grandiosa, e põe termo e fim a
tantas calamidades que não fazem sentido, que não podem ter lugar na vida daqueles que se chamam pelo teu nome. Ó Deus, faz ferverem as águas do fluxo do Espírito de Deus nos nossos corações, para que as palavras sejam diferentes, para que a gente não gaste tanto das nossas energias com palavras que se perdem, que ferem, que fazem mal. Ó Deus, que a fervura do Espírito de Deus queime o que é ruim, o que é palha, o que é seco, e em seu lugar produza muitos belos frutos que entrem para a eternidade. Senhor, nesse lugar, nessa igreja, o Senhor já fez tantas coisas. Reedita, ó nosso Deus, os melhores dias, aliás, de maneira multiplicada, redobrada, generosa, sacudida. Ó Pai Celeste, que os teus feitos grandiosos, de que ouvimos falar, alguns dos quais podemos nós mesmos viver, voltem a acontecer em ampla e generosa medida, espalhada medida, alcançando as casas, as famílias, as vidas, os pais, as mães, os filhos, no encontro bendito de amor. Ó Senhor, nós rogamos que o Senhor assim intervenha. Ó, se fendesses os céus e descesses, é o clamor da nossa vida agora, ó Deus, e rompe neste lugar com o teu poder e com tua graça, em nome de Jesus, amém.